Bom, pessoal, primeiramente, boa noite para vocês. Eu sou o professor Luiz e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre cibersegurança, tá? Sobre cybersecurity. Essa aqui é uma palestra que eu geralmente já apresento aí em alguns eventos, né? Então não achem ruim alguns slides que eu vou estar pulando aí que não tem muito a ver com o assunto de vocês agora, mas a gente vai conversar então um pouquinho sobre cibersegurança e um olhar aí aos sistemas operacionais, tá bom? Bom, a apresentação, vocês já me conhecem, não vou precisar passar por aqui, depois a gente pode até bater um papo sobre a minha trajetória aí com vocês, né? E vamos falar então um pouquinho sobre cybersecurity, tá? Cibersegurança, na verdade, é uma prática que protege computadores, dispositivos móveis e sistemas eletrônicos, redes, dados de ataques maliciosos. Então, toda vez que a gente fala sobre cibersegurança, ou segurança da informação, a gente está tentando proteger e garantir aí que esses dados desses computadores possam ser íntegros, né? Então, toda vez que você ouvir falar sobre esse termo, cybersecurity, ou então cibersegurança, segurança da informação, é justamente aplicar técnicas e práticas para poder manter esses dados aí íntegros. Então, esse é todo o sentido da cibersegurança. Tudo bem? Continuando, a gente tem alguns princípios fundamentais da cibersegurança, né? Princípios esses que vão nortear todas as práticas que vão acontecer para você poder trabalhar com cibersegurança, para você poder proteger de fato aqueles dados, né? Então, os princípios que existem, né? Nós temos aí a confidencialidade, né? A integridade, a disponibilidade, a autenticidade, e depois temos outros princípios que foram agregados aí, que é a legalidade, né? E o não repúdio. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas agora, para que você entenda os princípios da segurança da informação. Começando pela confidencialidade. A confidencialidade visa garantir que os arquivos ou dados serão acessados apenas por quem é autorizado, geralmente restringindo acesso mediante nome de usuário, senha ou outra forma de autenticação. Então, quando a gente fala sobre confidencialidade, a gente tem que entender que nem todo mundo tem acesso a todos os dados. Então, é preciso criar uma política para você poder tornar aqueles dados que podem ser sensíveis ou não. E quando a gente fala sobre dados sensíveis, a gente fala mais sobre dados pessoais, ou dados que são fundamentais para a organização, eles tenham condição de ser acessados apenas por quem é de direito. Tudo bem? Esse é o princípio da confidencialidade. Um outro princípio também é a da integridade. Integridade, na verdade, é a forma que a gente entende que os dados não serão alterados no momento que ele é enviado e recebido. Então, partimos do princípio que nós temos aí um transmissor e um receptor. Nesse meio do caminho, que é a comunicação entre as partes, você tem que garantir que aquele dado não foi alterado de maneira nenhuma e aquele dado seja de forma aceito aí, como ele deve, desde a origem até o destino, sem nenhuma interferência. Então, o princípio da integridade visa justamente a não alteração das informações no meio do caminho de comunicação. A disponibilidade é um outro conceito importante, porque não adianta ter um dado que seja confidencial, que seja íntegro, se não estiver disponível quando eu precisar. Para que você entenda esse conceito, a disponibilidade visa garantir que todos os métodos de compartilhamento e transmissão estejam disponíveis naquele momento em que o usuário precisa acessar. Não adianta vocês, por exemplo, terem acesso ao Classroom ou ao Moodle só no horário de aula. Você tem que ter disponível aquilo ali naqueles momentos que você pode estar utilizando. Então, esse princípio visa garantir que sempre esteja disponível para aquele usuário o acesso àquele dado, certo? Não importa, lógico, você pode limitar os horários, isso não é nenhum problema em si, mas você tem que garantir que no momento que for necessário, aqueles dados estejam disponíveis. Um outro princípio também é o da autenticidade, né? Então a gente fala sobre veracidade, então mesmo que você tenha aí dados que venham de diversas fontes, esses dados têm que ser legítimos, né? Então a legitimidade desses dados vem do princípio da autenticidade. Então, ele pode ser confidencial, ele pode ser íntegro na transmissão, mas é preciso que ele seja autêntico desde a sua origem. Então, são princípios que regem para que aquele dado seja autêntico, certo? E maneiras de você autenticar esses dados também são aplicados aqui na segurança da informação. Os princípios relevantes que eu comentei com vocês é o da legalidade, né? Então, as informações estarem dentro dos aspectos legais, e a gente vindo agora aí com a LGPD, que está vindo com força no nosso país agora, e a GDPR, que é a lei geral da Europa, são duas leis que visam garantir aí essa ideia de o que fazer com os dados, como tratar esses dados, visando aqui no Brasil os dados pessoais, a gente está falando sobre dados corporativos, mas o que fazer com esses dados, como tratar esses dados, e como que a gente pode manipular esses dados, como as empresas podem trabalhar
com esses dados. E aí dali surgem várias profissões que estão surgindo agora aí, voltadas para a área da legalidade. Então nós temos aí os GPOs aparecendo, os controladores, nós temos aí um novo mercado surgindo na tecnologia voltado para a área de legalidade dos dados, né? Inclusive as aplicações estão sendo alteradas, os front-ends dos sites estão sendo alterados de acordo com as normativas, então muita coisa está acontecendo aí no ramo da legalidade. A gente vai poder falar um pouquinho sobre até essa lei daqui a pouquinho aí nos próximos slides. E o não repúdio também é um princípio muito interessante, porque ele trata de você poder provar que as ações aconteceram por aqueles autores, né? Atores. Então eu tenho que, se o cara fala assim, não fui eu, você pode provar que foi ele. Então esse princípio visa garantir que não exista aí maneira da pessoa dizer que não foi ela que fez alguma coisa. Então, o princípio do não repúdio é justamente autenticar ou deixar isso com conformidade com o que foi feito. Para você entender isso de forma mais prática, a garantia, por exemplo, de que a pessoa mandou aquele e-mail foi ela mesma que mandou, a garantia de que aquela senha foi ela que digitou, a garantia que ela estava naquele local quando alguma coisa aconteceu. Esse tipo de garantia, a segurança da informação também visa trazer à tona e trazer de uma forma muito mais relevante, tudo bem? Então, nós temos aí os níveis de segurança. Então, toda vez que a gente fala sobre segurança da informação, eu tenho que pensar no nível físico e no nível lógico. No nível físico, eu tenho uma estrutura que é pensada aí para poder proteger os dados de uma organização. Pensando, por exemplo, em salas cofres físicas, né? Câmeras de segurança, alarmes, porteiros, seguranças, cartões de autenticação, enfim, tem várias maneiras aí de você lidar com a segurança física, né? Para proteger de fato aí as informações, para que elas não tenham aí nenhum desvio de conduta, para que pessoas mal intencionadas, ou até mesmo bem intencionadas, né, não tentem prejudicar a organização de alguma forma, perdendo as informações. E a segurança lógica, ela trata com aplicações. Então, a segurança lógica vai visar também proteger os dados, só que utilizando mecanismos aí tecnológicos, mecanismos de software, para poder garantir a disponibilidade, a autenticidade, a legalidade, tudo isso de uma maneira conjunta com aplicações. Então, a segurança lógica, ela visa trabalhar com o mesmo nível de segurança do que a segurança física, só que agora protegendo os dados aí de maneira virtual. E aqui a gente entra num mundo aí gigante, né, nessas aplicações ali. A gente pode falar sobre firewall, sobre vírus, sobre criptografia. Tem vários temas aí que vão tratar da segurança lógica, que vão permitir você ter aí a garantia de que aqueles dados vão chegar no seu destino sem nenhuma intercorrência. E vulnerabilidades. Então a gente tem que entender aí uma diferença entre ameaça e vulnerabilidade. Vou explicar primeiro o que é a vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade, na verdade, é uma falha, né, na implementação da segurança. Então, a gente pode falar que existe uma vulnerabilidade no software, quando esse software ele tem aí uma segurança mínima ou muito pequena. Eu posso falar sobre uma vulnerabilidade no sistema operacional, quando o sistema operacional não está atualizado, não teve aí a preocupação com os seus logs, não teve preocupação com os seus registros, então ele é um sistema vulnerável. E nós temos alguns tipos de vulnerabilidades também que são tratadas no aspecto físico e no aspecto lógico, né? Então a gente tem, por exemplo, vulnerabilidades ambientais, que são situações que parecem absurdas, mas acontecem. Eu vou dar um exemplo assim interessante. Eu trabalhava numa empresa que alguns devem até conhecer, que tinha o seu departamento de TI no subsolo, né? E na época a gente tinha aí bancadas de manutenção. Eu trabalhava, era novo, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, e a gente fazia manutenção das máquinas da empresa toda. E aí você tinha um pátio de máquinas aqui, e as máquinas geralmente, como era muita máquina, ficavam no chão. A gente empilhava as máquinas assim e deixava lá. E teve uma chuva muito forte, mas muito forte mesmo em São Paulo. E a gente estava próximo de um rio, ali, um rio famoso, Rio Pinheiros, aí, que vocês devem até conhecer. E esse rio, ele entrou para dentro das empresas, assim, alagou tudo ali, uma enxurrada muito forte, entupiu o bueiro, e a água toda da rua desceu para o nosso TI ali. Então a gente começou a subir máquina para tudo quanto é lado, e a gente ficou boiando ali no meio das máquinas ali. Então, parece absurdo, mas vulnerabilidades ambientais existem, né? Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Parece que não, mas uma queda de energia brusca, um terremoto, a gente não passa por isso aqui, mas qualquer questão ambiental pode sim influenciar nas vulnerabilidades que a gente tem aí no nosso espaço, tanto físico quanto lógico também, tá bom? Então, às vezes, você está com uma aplicação ali importante acontecendo e, de repente, você tem uma queda de energia brusca.
E aí, o que você vai fazer? Você tem que se prever, né? E a gente entra aí nas prevenções que vamos falar daqui a pouquinho. Vulnerabilidades de infraestrutura, que entra também em muitas condições, né? Então você tem ali, por exemplo, os servidores que têm que ser atualizados constantemente, eles têm que ter aí uma condição técnica para redes, uma condição técnica para poder armazenar as informações, não pode ter mofo, não pode ter várias coisas ali que podem interferir de fato aí na sua condição. A vulnerabilidade de armazenamento tem muito a ver com os dispositivos que vão ser armazenados, essas informações. Então, você tem ali um número de HDs e você tem o tempo de vida dessas máquinas também, né? Então, você tem que sempre observar. A vulnerabilidade de transmissão tem a ver muito com a conectividade que você tem entre as partes, né? Entre a sua empresa, entre, às vezes, uma VPN que está na casa de um servidor de um cliente, ali um contato com o cliente, às vezes com o funcionário que está em home office. Nesse momento, por exemplo, a gente está vendo muito esses casos, né? Do pessoal que está em home office e está trabalhando remotamente, às vezes eles estão usando VPNs que são caminhos ali, a Virtual Private Network, que seria caminhos privados, né? Mas às vezes o cara usa um sistema de VPN que é gratuito, então ele tem ali uma vulnerabilidade um pouquinho maior. Então existem essas condições também. E a vulnerabilidade de software justamente é a parte que a gente mais começa a olhar com outros olhos, né? Que seria saber como que você criou esse programa, né? Como é que você criou esse código? Esse código, de fato, ele está aberto ele pode ser manipulado, ele pode ser alterado, a gente pode mudar alguma sequência para poder beneficiar de algum jeito ou de outro. Então, tem várias questões aí de software que são importantes, inclusive as vulnerabilidades exploradas por vírus, né? Então, a gente tem vírus aí que são programas que vão caçar vulnerabilidades, às vezes, em sistemas ou em softwares para poder alterar a sua composição e trazer algum benefício para alguém, certo? Então, tem essa questão também. E as vulnerabilidades humanas, que elas podem ser intencionais ou não, né? Às vezes a gente está falando de vulnerabilidade humana, mas é tanto desde a condução de um processo por uma pessoa que, teoricamente, deveria ter a formação para aquilo, deveria conhecer aquilo e não conhece, isso pode ser um tipo de vulnerabilidade, mas também a moça da limpeza passando um pano na sala ali, sem querer, tira um fio da tomada, tira alguma coisa e você perdeu alguma questão por isso. Então, existem várias vulnerabilidades humanas, aquelas que são aí de cunho culposo e aquelas que são de cunho doloso. As de culposo, a pessoa não teve intenção e acabou trazendo algum prejuízo para a organização. A doloso, a pessoa teve interesse, sim, em trazer algum prejuízo ou então relevar alguma vantagem em cima da empresa. Continuando, nós temos as ameaças de segurança, né? Então a gente tem aí as ameaças naturais, né, que a gente comentou agora há pouco, que são ameaças que podem aí atrapalhar os serviços, né, das empresas. Nós temos as ameaças de cunho em doloso intencional ou culposo e não intencional. Então são as ameaças aí, são coisas que podem de fato explorar essas vulnerabilidades que eu comentei agora há pouco. Agora vamos conhecer as principais ameaças aí, né? A gente fala muito sobre hackers e às vezes o pessoal fala, nossa, cara, o cara de informática é um hacker, mas vamos entender primeiro o que são esses hackers aí, como é que funciona toda essa questão, os tipos de hackers, mais por conhecimento de vocês, mas para que vocês possam ter uma visão geral aí sobre esse assunto. Eu acho muito bacana a gente falar um pouquinho sobre hacker e um pouquinho sobre ataque e depois vamos para soluções, tá bom? Então, seguindo aí, basicamente a gente tem essa visão, né, de que o hacker ele é um carinha que vai usar alguma forma para poder invadir os computadores, né? Então a gente tem aí uns elementos, os atores, né? Nós temos aí o hacker, a pessoa física, a pessoa que tem interesse de prejudicar. Nós temos aí o programa que ela vai utilizar, né? Nós temos também a forma de conexão que ela vai utilizar e nós temos de fato o usuário que vai estar vulnerável aí a esses ataques. Então, quando a gente fala sobre hackeamento, a gente está falando sobre pessoas, organizações que vão ser atacadas por um conjunto de programas ou estratégias que vão ser utilizadas para poder roubar as informações. Nós temos aí vários tipos, né, de ataques que acontecem. A gente tem aí desde ataques que são voltados aí para instituições bancárias, a fiscalização de cartão de crédito, a mensurações aí de serviços em contas, geralmente em games, né? Então eu consigo roubar créditos de games ou coisas parecidas. Então você tem vários tipos de ataques que acontecem. Muitos deles acontecem aí buscando a informação em formato de phishing, né? Que você vai trazer a informação do usuário a partir de alguma coisa que ele clicou. Então eu solto ali uma página contaminada e deixo o pessoal clicar ali à vontade para mim. Eu posso também trabalhar com spams, né? Que seriam e-mails que são enviados ali para que a pessoa possa acessar de maneira
que ela acha aquele conteúdo interessante, clica lá, entrou na minha página, então automaticamente eu faço o download na máquina dela e começo a roubar as informações. Tem várias coisas com bootnet também, que seria você fazer conexões aí, instalações de programas, você clica lá para poder instalar um programa e de repente você tem aí uma dificuldade. Nós temos aí ataques de DDoS, nós temos os warnings que estragam os computadores, nós temos os trojans que vão entrar parecendo programas que são de fato úteis, mas de fato ele abre a porta para vários outros tipos de malwares, vários tipos de programas internos também. E nós temos as infecções de arquivos, né? Então eu mando um arquivo ali e e-mail é uma porcaria para quem trabalha com cibersegurança, porque não passa pelo firewall, né? Então a gente tem aí vários e-mails chegando infectados aí com arquivos que podem prejudicar as máquinas, né? Então você tem vários tipos de ataques que vão acontecer e cada ano que passa inventam novos ataques, inventam novas formas de colher informações ou então de fato de roubar informações financeiras. Eu vou dar um exemplo para você. Eu trabalhava num banco naquela mesma época que eu falei para vocês, um pouquinho depois, e aí nosso trabalho era basicamente monitorar cartão de crédito. Então a gente entrava numa rede aí que é um pouquinho mais complicada, e a gente monitorava aí os ataques cibernéticos, né? Então basicamente a gente olhava leilão de cartão de crédito, é isso que a gente fazia. Então eu chegava na Dark Web, o pessoal estava leiloando cartão de crédito. E aí a gente olhava os cartões lá, tudo que aparecia. Então o cara roubava o cartão de crédito e vendia lá. E quando a gente via um cartão do nosso banco, o que a gente fazia? Obviamente a gente cancelava o cartão na hora e depois notificava o cliente: olha, seu cartão foi roubado. Então, é uma forma de você prevenir a empresa. Você, lógico, o cliente vai ficar muito satisfeito que você localizou ali possível perca financeira para ele, mas no final das contas era o banco que entraria bem, né? Que teria que arcar com os prejuízos de um cartão de crédito roubado. Então, esse tipo de trabalho acontece, né? Então, são questões de ataques que são comuns aí e em redes também que acontecem aí de você ter essa questão acontecendo de comercialização mesmo de ataques criminosos. Os tipos de hackers, né, cara? Acho que é interessante a gente entender quais são os tipos. Eu coloquei aqui os 10 que são os mais comuns aí, né? Nós temos o Black Hat, que seria o cara que tem de fato aí intenções maliciosas, né? Nós temos o White Hat, que seria o cara que vai detectar vulnerabilidades. Então é um hacker que vai estar olhando aí as vulnerabilidades para poder proteger de fato a segurança da informação, mas para que ele possa proteger, ele tem que saber o trabalho do Black Hat, hacker, por exemplo. Nós temos um Green Hacker, que também trabalha entre o meio do caminho, né? Então ele pode trabalhar tanto para o bem quanto para o mal. Nós temos aí o Red Hat, que seria aí o inimigo do Black Hat, então ele tenta descobrir o que o Black Hat está fazendo para poder atrapalhar os planos do Black Hat. Nós temos o Blue Hat, que seria aí o cara que vai que é um perfeccionista em software, então ele é contratado para poder buscar erros em aplicações, melhorar os trabalhos, então ele é um programador em si, que vai explorar as vulnerabilidades para poder fazer melhoria de serviços, né? Nós temos os Green Hacks, que são os hackers novos, né? Pessoas que estão aí começando aí nessa carreira de hackeamento, então eles estão começando a programar, começando a entender, então seriam os novos, né? O Purple Hack seria o hacker que vai trabalhar mais com as redes sociais para poder trazer informações de pessoas, vai trabalhar mais com engenharia social, então ele é um cara mais para isso. O Suicide Hacker, que seria o hacker suicida, é aquele cara que ele vai fazer tudo mesmo, só que ele não se esconde, ele vai mostrar para as pessoas que ele está fazendo, mesmo que ele gosta de publicidade, então é um hacker diferente. O Script Hacker, né, seria um hacker que vai trabalhar muito mais com a parte de codificação, né, então ele tem interesse em aprender os códigos de fato de hacker, ele não é um hacker que vai estar fazendo nem bem nem mal, nem vai estar resolvendo problemas, nem nada disso, mas ele tem preocupação aí, de fato, em conhecer os códigos, conhecer esse mundo aí, mesmo que não se for aplicar, né? E nós temos também um outro tipo de hacker, né, que ele vai estar, ele é um hacker que vai estar sendo contratado para poder revelar informações, né, que é esse whistleblower. Ele é um hacker que ele tem especificamente a função de entrar nos servidores, entrar nos serviços, recolher informação e trazer informação. Então ele é um hacker que é muito utilizado aí para a questão de espionagem industrial e espionagem de serviços e negócios. Seguindo, então, nós temos alguns tipos de contaminação, né, cara? Então, como que você se contamina e como é que você pode acabar ficando vulnerável aí no seu sistema? Você pode fazer isso por downloads não confiáveis, né?
por sistemas operacionais desatualizados, aqui entra muita questão da importância do sistema operacional. A gente falou sobre processos, falou sobre memória, falou sobre várias questões ali, os requisitos, os cookies e tal. Só que se a gente não tiver um sistema que seja atualizado constantemente, porque a atualização, na verdade, geralmente, ela serve para poder cobrir falhas, né, de programação e de coerência para trazer melhorias a sistemas. Então, eu quero melhorar meu sistema de arquivo, eu quero melhorar meu sistema de pastas, meu diretório, eu quero melhorar a comunicação do processo, eu quero melhorar a comunicação dos boot threads. Então, isso tudo acontece no sistema operacional o tempo todo, mas como é que você melhora isso? A partir de atualizações. Então, quando um sistema operacional está vulnerável, eu começo a observar condições para que o hacker possa atacar. Então, o Black Hat, basicamente, ele vai fazer o quê? Ele vai olhar as vulnerabilidades e vai fazer, olha, vamos atualizar tal item. E aí a gente começa a trabalhar com o processo de atualização do sistema, que é justamente o que acontece durante as atualizações aí de sistemas operacionais, certo? Anexos infectados por e-mails, sites com procedência duvidosa, e aqui entra várias questões aí, que eu não vou entrar no mérito, mas muitos sites aí, acho que basicamente 80% da internet é voltada para a parte ou da parte de pornografia ou a parte de comércio ilegal. Você tem várias questões aí que são ruins aí na internet. Então, quando os usuários comuns estão acessando coisas assim, jogos ilegais, jogos de graça, craques, muitos craques ali para poder instalar programas, tudo isso daí leva o usuário a ter esse tipo de dificuldade, certo? Dispositivo de armazenamento infectado, é muito comum você pegar ali e ter pendrives, ainda mais agora em época de home office, você tem ali pendrives que são infectados, ou então, às vezes um hacker quer atacar a sua empresa, ele pega 2, 3 pendrives infectados, joga no chão da empresa, e o pessoal vai abrir para poder testar, para ver o que tem dentro do pendrive, já abre a porteira para você poder acessar a empresa, então é muito comum também você ter ataques assim, né, de você solta ali para o usuário e deixa ele mesmo fazer o papel aí de levar o vírus para dentro da empresa. E você tem também um antivírus desatualizado. Apesar de não ser a coisa mais assim importante para o pessoal, né? Para usuário pessoal, se você tem aí, por exemplo, um antivírus que é gratuito, ele não serve de grande coisa, mas ajuda. Mas para empresas, o antivírus atualizado ele é um problemaço, cara, porque você tem aí uma série de vírus, né, que são analisados por esses antivírus e eles são geralmente voltados aí para a observância do tipo de arquivo que está sendo executado. Então, o antivírus basicamente ele observa as características de um vírus ou de um programa e começa a analisar para ver se ele tem condição de ser um software legítimo, se é um site seguro, ou se de fato esse programa ele tem um problema aí de infecção. Ele pode trazer aí uma transmissão em cloud, pode trazer aí uma identificação de arquivos. Então, o antivírus ele é uma peça fundamental hoje para as corporações ali, não só antivírus, como anti-spam, anti-malware, que são as questões aí que acontecem de você estar utilizando. Agora, se esse antivírus está desatualizado, a gente tem um problemão, porque basicamente as empresas elas têm atualizações diárias com vírus que são descobertos. Então, quando você deixa o antivírus atualizado, essas atualizações não chegam na máquina, mas o vírus chega antes dela. Então, esse balanceamento aí entre os dois é muito importante. Seguindo, então, os tipos mais comuns de ataques, né? Nós temos aí os malwares, nós temos os cavalos de Troia, que todo mundo já conhece, tem aí esse costume de falar muito sobre Trojan, porque foi o que se popularizou muito aqui no Brasil. Nós temos os warners, que são os vírus que corrompem arquivos, que estragam sistemas e fazem bastante coisa nesse sentido. Os backdoors, né, cara, que tem aí função de explorar as vulnerabilidades mesmo, né, as entradas, as portas de entrada dos computadores. Os hotkeys, os vírus de macro que vão detonar aí os programas mais voltados para Windows. Os ransomwares, cara, que são um problemão ali para o pessoal de cibersegurança, que são os vírus aí, teve um que foi famoso, WannaCry, que basicamente sequestra as informações de usuários e você tem que pagar em Bitcoin para poder liberar esses dados, então dá muito trabalho para o pessoal de cibersegurança. Os greenwares, os spywares, os discadores. Oi, pois não. Falando sobre ransomware, no começo desse ano, se eu não me engano, ou no final do ano passado, a minha empresa quase sofreu um ataque desse. A gente tem pelo menos na parte de segurança, uma infraestrutura bem interessante na empresa. Porém, a gente sabe que a maior falha é humana, né? Nas redes. E um usuário que não estava na empresa, mas ele tinha um notebook, né, que ficava conectado na VPN da empresa, abriu um e-mail que estava com um script de um ransomware. Poxa. Então,
como não passava diretamente pelo proxy nem pelo firewall, ele rodou o script e a nossa sorte é que o Kaspersky conseguiu detectar. Sorte. E Muita sorte. o estrago que deu foi só que ele pegou e mudou o nome de todos os arquivos, né? Ele não conseguiu completar toda a ação que ele tinha que fazer, de encriptar tudo, né? Pelo que eu percebi na funcionalidade desse, ele alterava o nome de tudo, deixava o hash de cada um na frente, para poder fazer a encriptação de cada um. No caso, Entendi. ele começou a mudar, começou a colocar o hash de cada um na frente, só que ele não conseguia encriptar, porque o Deu tempo do Kaspersky Kaspersky pegar. conseguiram reverter. Pô, cara, que maravilha. Mas você sabe qual é a solução disso aí? É verdade mesmo? É backup, né? Sim, Porque foi o não que a tem o que gente conseguiu fazer. recolher. Né? A gente tem um backup que funciona todo dia. Um backup É isso. incremental. E esse é o papel do cara de segurança, cara. Se você não tiver backup das coisas, tá na roça, porque um ransomware pode entrar. E uma outra coisa também que eu aconselho muito para quem pergunta para mim como que pode resolver esse tipo de problema, ainda mais agora, foi o que eu mais prestei consultoria, foi justamente o seguinte: cria VPNs entre máquinas e máquinas, não entre máquinas e servidores. Eu acho que o melhor caminho é você criar uma VPN do cara na máquina dele. Você entendeu? E da máquina dele ele pode acessar arquivos de servidor, não diretamente. Se você coloca diretamente, se pegar o usuário da máquina que ele está acessando qualquer coisa na casa dele e fizer a VPN direto no servidor, você está numa roça boa. Então também é um cuidado aí para evitar esse tipo de coisa, sabe? Mas obrigado por você compartilhar com a gente, porque isso aí é um problema muito comum mesmo. Eu já tive que enfrentar isso daí, e a solução foi, sinceramente, pegar o servidor, jogar fora e usar, subir backup do dia anterior e tratar os dados. Foi isso que a gente fez, porque não tinha muito o que fazer a não ser pagar, tá? Então a gente tem aí os greenwires, spywires, os discadores, o pessoal agora que está com essa moda de rede sem fio para tudo quanto é lado, né? Governo, empresa, todo mundo soltando aí Wi-Fi, cuidado aí, porque isso aí está sendo bom para o pessoal invadir coisas aí, né? Então, hoje mesmo eu recebi uma menina me ligando, dizendo que tinham hackeado o celular dela. Onde? Adivinha só, em Wi-Fi público. Então, tomem cuidado. Ferramentas de hacker, né? Então a gente tem aí vários tipos de ferramentas aí, principalmente o Red Hat, para quem gosta muito dessa parte aí de hackeamento, vai usar bastante, vai ver bastante, né? Até para conhecer, são plataformas Linux aí para isso, para invasão. Os adwares, né? Que são propagandinhas, os keyloggers que roubam as informações aí do teclado, então tudo que a pessoa digita fica registrado aí, geralmente enviado para a nuvem para poder pegar as informações para data centers, né, para programas que recebem isso. Os screen loaders que gravam a tela da pessoa e gravam tudo que está acontecendo. E os boots, né, que são programas que vão entrar aí de fato, executar no computador da pessoa e fazer o que quiser com ele. Geralmente a maioria deles é envolvido em um programa bonitinho, né? Então você baixa ali uma aplicação de graça lá no Baixa Aqui, um joguinho infantil, alguma coisinha, achando que não tem nada a ver, e de repente você está trazendo um probleminha aí para sua máquina. Engenharia social também é um assunto aí que tem acontecido bastante. Na verdade, é uma forma muito comum de você roubar dados, é a forma mais comum de você roubar dados. E aqui a gente tem que entender que a engenharia social ela busca geralmente atacar pessoas, mas ela pode atacar organizações também. Então, às vezes até a engenharia social funciona basicamente com pessoas que vão influenciar outras pessoas a darem os dados dela de uma maneira que a pessoa não perceba que está dando. Geralmente o pessoal que anda aí com usa transporte público, fica com o celular dando sopa, mostrando as informações, ou então o pessoal entra em rede social e convence as pessoas a enviarem dinheiro, ou qualquer coisa assim. Ou então, às vezes, é uma coisa muito simples, né, cara? Eu lembro que eu participei de um programa da Microsoft há um tempo atrás, cara, que basicamente a gente tinha que descobrir acesso, como acessar a rede, era um desafio assim. E eu sentei para assistir uma palestra e o cara um dos CEOs ali, uns administradores, sentou na minha frente e abriu o notebook. Na hora que o cara foi digitar a senha, eu só peguei o celular e gravei, assim, ó, simples assim. E eu consegui gravar o cara digitando a senha dele. Olha que coisa besta. E a gente consegue pegar informações. Então, as pessoas não têm esse costume ainda de se prevenir da engenharia social e, de verdade, é uma das formas mais comuns de você roubar dados das pessoas. Se a pessoa for observadora, ela consegue pegar dados de todo mundo. Tudo bem? Os principais ataques, a gente falou sobre eles, eu vou passar rapidinho. A gente tem aí os malwares, que é o que mais tem aí de ataque mesmo, né? Os phinges também são
os outros tipos de ataques, os ataques de DOS, os ataques de força bruta, que eles tentam derrubar senhas, né? Os ataques aí voltados a software, né? Então, os ataques que, de fato, eles tentam, a partir de players de filmes, ou então, a partir de outro tipo de questão online, tentam se infiltrar aí nos computadores, são os ataques mais comuns que acontecem aí hoje no Brasil. Para vocês verem algumas topologias de ataque, né? Então, a gente tem aí esse modelo aqui que é interessante para você poder ver. Vocês estão conseguindo ver os GIFs aí aparecendo, gente? Nem perguntei isso. Tá conseguindo ver tranquilo? Tá sim. Tá aparecendo sim. Legal. Então, só para vocês poderem ver aí, ó, isso aqui é uma visualização de ataque. Então, aqui é um monitor, né? Que começa a perceber de onde está vindo ataque. Então, a gente tem aqui ataques, por exemplo, nesse momento ali, vindo dos Estados Unidos para a Europa, da Europa para os Estados Unidos, que é o mais comum ali, né? O Brasil, ele está bem fora desse radar de ataques no geral, tá? Então, isso aqui é para vocês poderem ver como é que funciona isso no dia normal, como é que funcionam os ataques hackers, né? Geralmente, o fluxo, ele funciona com mais força entre a Europa e Estados Unidos, isso aí não tem jeito. São os principais polos de conectividade, é da onde vem a internet, é da onde você, de fato, aí tem uma gerência maior, então os ataques acontecem geralmente nesses modelos. Aí a gente tem outros pontos também que são interessantes, né? Hoje em dia você tem aí Japão, China, Coreia do Sul também fortes nesses pontos, mas os pontos de ataque geralmente envolvem aí Estados Unidos e envolvem a Europa, tá? E nós temos ataques coordenados, né, cara? Esse aqui é um ataque, por exemplo, que foi coordenado aí aos servidores aí da Disney, né? Há um tempo atrás ali, eles tinham aí uma questão de um filme que eles acharam que era um preconceituoso o filme, depois a gente pode até bater um papo sobre isso, mas era o filme do Vingadores, não sei se vocês assistiram, que no cartaz aparecia aí uma personagem que era negra, só que na descrição não aparecia o nome dela, aparecia no cartaz, não aparecia na descrição, o pessoal achou que era preconceito, atacaram de uma vez só e apagaram um pedaço do filme do Toy Story. E esse aí foi um ataque coordenado, o mundo todo atacando de uma vez só os servidores da Disney. Então acontecem ataques coordenados aí. Algumas vezes podem acontecer ataques assim. Geralmente políticos, né, geralmente ideológicos, mas ataques hackers podem acontecer de uma vez só. Então, basicamente, aqui que são várias máquinas virtuais replicadas pelo mundo todo, atacando de uma vez só um site para derrubar ele. Entendeu? Quando você tem uma pressão muito grande de informações, de pessoas acessando, você começa a ter aí vários tipos de problemas. O servidor caiu, a segurança dele, você vai lá e entra e faz a festa. Tudo bem? Proteção e integridade de dados, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre soluções, né, cara? Então, basicamente, o que você pode fazer aí solucionar para você não ter receber vírus aí, para que você possa proteger a sua rede, né? Então, algumas soluções práticas aí para você poder tratar, tá certo? A gente que vai trabalhar com sistemas operacionais, com software, tem que entender isso para você poder garantir que o seu programa não vai ser usado, pode ser utilizado para trazer prejuízo para as pessoas, né, cara? Então, é importante que vocês tenham essa visão do todo, para que você entenda o seu papel como programador, o seu papel como analista de infraestrutura para resolver esse tipo de questão. Então, para começar, a gente tem aí os passos para poder trabalhar com a segurança da informação. Então, o primeiro passo é diagnosticar. Então, a gente tem que fazer, de fato, uma análise de risco de segurança da informação, analisar o que pode ser risco físico, risco lógico, risco de conectividade, analisar a vulnerabilidade técnica, ver, de fato, se você tem alguma questão que tem que ser tratada, e também documentar tudo. Esse que acho que é o primeiro ponto, é você fazer documentação técnica para todos os tipos de programas, fazer um mapeamento disso, dá trabalho, gente, isso daqui que eu estou falando, mas mapear o seu pátio de tecnologia, mapear os seus sistemas operacionais, mapear o software de aplicação que você vai estar utilizando para poder proteger, de fato, as informações. Não é tudo que eu tenho que ter no sistema operacional, não é tudo que eu tenho que ter disponível para o meu usuário, não é todo tipo de clique que ele pode ter. Então tem que existir algumas políticas aí, algumas formas para você poder diagnosticar de fato o que fazer e depois começar a aplicar a remediação. O que é remediar? Seria tratar de fato esses riscos e fragilidades. Então nós temos algumas formas de fazer isso. A primeira delas é a política de segurança da informação, que eu vou comentar um pouquinho para frente para vocês, é classificar a proteção das informações, colocar sigilo, colocar nível hierárquico, colocar nível de acesso, saber quem pode acessar, quem não pode acessar. E a gente tem o Windows Server, aí, que é um sistema muito bom para esse tipo de coisa, o OpenSUSE também, que é outro sistema de servidor, mas os sistemas operacionais de servidor servem para isso, para você poder delimitar, olha, tal pasta está aqui, quem pode acessar essa pastinha? Meu, só fulano, acabou. Ah, quem pode fazer tal coisa? E esse tipo de questão tem que ser padronizada para as empresas. Então, a gente trabalha muito próximo aí dos RHs, do pessoal de
departamento pessoal, tratando essas assinaturas de termos, tratando a política de acesso, tratando para que as pessoas possam ter acesso apenas àquilo que elas precisam ter. E parece que é muito chato, e a gente de TI geralmente leva essa fama aí, justamente por conta disso, porque a gente passa a ser os chatos que bloqueiam tudo e não querem que a pessoa acesse nada, mas é por uma questão de fácil. Eu preciso trabalhar com os princípios. Então, a confidencialidade é um princípio que tem que ser aplicado, a autenticidade, a conformidade, a disponibilidade, a autenticidade, tudo isso aí tem que ser tratado de uma forma muito prática. Então, eu preciso, de fato, criar estruturas que me permitam aí tratar essas informações com nível hierárquico, entendeu? Então, eu começo a ter um trabalho que não é só de você politizar a segurança da informação, ou seja, tudo que pode, tudo que não pode. Eu começo a classificar essa proteção, eu começo a conscientizar, de fato, as pessoas o porquê da segurança da informação, porque senão ninguém acredita. Se você não explicar o porquê do que, quando, como, onde, os funcionários geralmente pegam um ranço de você e você começa a ter alguns problemas ali, mas geralmente os DPOs, os controladores, o pessoal de cibersegurança, de redes, de infraestrutura, são as pessoas que têm que se preocupar muito com isso, porque depois o prejuízo vem em cima deles mesmos. Né? Fortalecer as configurações de segurança, então começar a utilizar aí, de fato, de firewalls físicos, firewalls lógicos, proteção de antivírus, tudo isso daí vai fortalecer os seus sistemas. Então a gente tem aí uma condição de pensar muito nisso ali, por isso que a computação em nuvem vem aí com muita força para tentar trazer uma forma diferenciada de garantir aí esse fortalecimento de sistemas, pensando que a gente vai tratar com os acessos na nuvem e não tratar com os outros aspectos. Então isso também ajuda bastante, tá? Lógico, na nuvem também tem que se preocupar com segurança, também tem que se preocupar com a forma de você manusear e controlar o fluxo de acesso aos servidores em nuvem, só que é muito mais tranquilo de você fazer. E também tratar com o desenvolvimento seguro de sistemas, né, cara? Então, a gente tem que ter aí um sistema que seja íntegro, um sistema que seja robusto, um sistema que seja autenticável. Então, não é todo mundo que pode acessar aquele sistema. Eu tenho que ter níveis de acesso no meu sistema. Eu tenho que ter proteções no meu sistema. Não pode ser uma coisa muito simplória. Então, eu vou fazer um site de uma empresa, vou colocar só HTML puro? Não vou. Então, tem algumas questões aí para serem tratadas aí em sistemas de informação também, para que você possa começar a tratar. Então, eu tenho que criar ambientes que sejam seguros. Eu tenho que criar ambientes com autenticidade, com ferramentas de autenticidade ali, para você poder trabalhar com as aplicações. E as APIs, hoje em dia, são muito utilizadas aí, justamente por terem alguns padrões de segurança. Então, se você utilizar certas linguagens, como Python, que é segura, Java, que é muito seguro, eles vão te ajudar muito com essa questão de você remediar os ambientes de informação para que você possa criar uma aplicação que seja segura também. E a manutenção, né, cara? Então, tratar com auditoria e segurança. Então, você tem que sempre auditar aquilo que está sendo feito. Você tem que ter um plano de resposta de incidente muito claro. O que fazer quando der problema. Então, eu preciso tratar esse tipo de questão. Elaborar um plano de continuidade. Então, eu tenho que sempre ter backups separados. Eu tenho que ter estruturas documentadas fora da empresa, às vezes ali em um lugar que seja, de fato, ali fácil de controlar. Cuidado com HD antigo, pelo amor de Deus. Trata esses HDs ali, porque a informação ela pode estar uma informação quente, uma informação ativa ou não, mas ela tem informações da empresa, e a informação da empresa hoje é o negócio da empresa. Então, uma empresa hoje, basicamente, ela vive de informação, então a gente precisa cuidar disso. E também tratar com as seguranças em nuvem, que eu falei para vocês agora há pouco, que é uma solução aí que vem resolvendo muitos problemas aí que a gente passa por infraestrutura de TI. Antivírus e associados, como eu comentei com vocês, manter o antivírus atualizado, né? São programas que vão estar permitindo aí você tratar as informações. A gente tem aí os seus associados, que seriam os anti-spams, os anti-malwares, os anti-spywares, que vão tratar aí das aplicações que são relativas a eles, e também os sistemas de otimização, né, cara? Aquele sistema que vai mapear o seu computador, ver o que você está usando aí demasiadamente de espaço de memória, dar uma limpada nos caches, limpada aí em algumas questões que podem ser utilizadas para você ter um ambiente computacional muito melhor. Empresas que tratam com isso, a gente tem aí algumas que são comuns, né? Ele estava falando agora há pouco sobre a Carp Sky, mas tem outras, né? A Panda Security também é interessante para dispositivos de memória secundária, que eu já utilizei bastante. O Norton Symantec também é uma outra ferramenta que eu já usei bastante na vida. E o Avast também é sempre bom, sempre ajuda a gente ter um Avastzinho ali para poder quebrar um galho. E minha sugestão, se você usa o Windows, sempre trabalhe com Microsoft Security Essentials, porque ele é de graça, ele pega autorização para proteger o sistema operacional da Microsoft, não se engane,
Ele não está ligando muito para arquivo seu, nem para nada disso, mas ele se preocupa muito em manter a integridade do sistema operacional Microsoft. E isso, de fato, traz um benefício muito grande para o usuário, porque ele acaba protegendo bilateralmente aí as questões. Então, tem várias empresas aí que tratam com antivírus. Pessoalmente falando, gosto muito da Norton, tá? Gosto muito do Kaspersky. As outras, eu tenho algumas restrições ali em falar. Para uso pessoal, para você, aluno, para você que está trabalhando ali, eu aconselho muito um Panda e aconselho muito um Avast. Isso ajuda você a dar uma certa proteção. Obviamente, galera, sempre vai ter uma questão para ser melhorada, mas são ferramentas que são interessantes. E agora vamos falar um pouquinho sobre Firewall, né? São a parede de fogo. Firewall é um sistema que vai basicamente mapear aí os dados que vão estar passando pela sua rede. Então é importante você ter um firewall bem atualizadinho. A gente tem 2 níveis de firewall, né? Você tem o firewall físico e o firewall lógico. O firewall lógico, ele geralmente é atrelado ao sistema operacional, observando todos os dados que entram e que saem do computador. Então ele é o cara que vai bloquear, de fato, ali os pacotes de dados para poder colocar para o computador. E os roteadores também têm firewalls, né? Então, a gente tem aí alguns roteadores que também possuem o firewall para poder lidar com essas questões. Então, o firewall ele é uma ferramenta que a gente usa para poder proteger o computador, de fato, ali, e permitir que tenha esse controle aí com os dados. Outra questão que eu já comentei com vocês, a atualização do sistema, né, cara? Quanto mais a gente atualizar o sistema, melhor é. Então, manter o sistema atualizado, procurar essas atualizações. Quando a gente trata muito de empresas, a gente tem um grande problema com atualização, mas se a gente deixar na mão do usuário, não atualiza, né? Então a gente tem que pensar em mecanismos para poder atualizar tudo de uma vez. Seria muito interessante vocês pensarem já nesse segmento de atualização, deixar a atualização para o TI fazer, não para o usuário, porque você tenha um controle melhor sobre o que foi feito e o que não foi feito, e isso tem que ser periódico, tá? Então, observem as atualizações ali. Geralmente, quando tem atualização de sistemas, as empresas delas avisam que teve atualizações, então procurem sempre estar vendo isso daí, façam backup todo o tempo que vocês puderem, tanto de usuário pessoal quanto de servidores, isso também ajuda bastante, né? E sempre tenham cópia de segurança de tudo. Acho que essa é a melhor maneira de você controlar aí as questões de infraestrutura. Requisitos de autenticação também é interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? As formas que você pode autenticar. Tem formas que são baratas, tem formas que são caras, e a gente pode falar um pouquinho sobre elas, mas existem algumas questões que são muito populares nas empresas, por exemplo, leitura digital, para você poder controlar um relógio de ponto, um cartão magnético também, para você poder acessar uma catraca. A gente tem alguns que são um pouquinho mais caros, como reconhecimento facial, mas já está começando a popularizar também. Desde que os celulares começaram a ter isso, as empresas também estão começando a adotar, então já é um sistema que está acontecendo bastante. Scanner de retina existe, mas também é um pouco mais caro de ser pensado nisso. Reconhecimento por voz também é uma forma que está sendo popular agora de autenticação. Palavras passes sempre foram utilizadas e vão continuar sendo utilizadas, mas cuidado, tá, com esse tipo de sistema. Certificados digitais também são muito utilizados para bancos nas empresas, então toda a parte financeira trabalha com certificados dos bancos para poder trabalhar com a parte financeira. E aí a gente entra na parte de política de senhas e política de acesso, que eu já comentei com vocês, que eu acho importante. Principalmente a política de senha, dá um pouco mais de trabalho para a gente aí, e principalmente quando vai programar, é importante definir isso aí de forma muito clara, mas procurem sempre tratar com letras, números, caracteres, maiúsculo, minúscula, se assegure de número de caracteres sendo no mínimo 8, e vocês programadores criem espaços nas bases de dados para isso, tá? Criem espaço para que você possa ter senhas maiores, não passando de 25 caracteres também, porque senão você tem um probleminha de base, mas tratem com essas condições e não permitam que sistemas evoluam se não tiverem nesse tipo de questão. Outra coisa também importante é você manter uma política de cookies temporários, né? Então, esses cookies que vão ser acessados terem um tempo de vida, isso também é importante para você poder manter aí a tranquilidade na hora de você lidar com os acessos, tá? E medidas de controle, cara. E aí entra aqui um ponto que eu acho que é toda a visão da coisa. É você criar, de fato, um mapa para que você entenda da onde está vindo, o que você tem de atores. Eu tenho ali o cliente, eu tenho a aplicação, eu tenho o banco de dados, eu tenho o serviço, eu tenho o meu parque de máquinas. Então, eu preciso criar medidas de controles para poder entender o fluxo por onde passa cada um desses dados, entender por onde que vai ser feita aí todo o caminho de transição desses dados e aplicar, de fato, a segurança entre eles. E eu estou falando desde segurança física a segurança lógica, lembra disso. Então, cabeamento de rede. Você vai assim, mas eu sou programador, eu quero que se dane a rede. Cara, é teu problema. É teu problema. Por onde vai passar o dado que vai passar pelo seu sistema? É seu problema. Poxa, eu quero pensar
Eu gosto de rede, eu não estou ligando para a aplicação. Cara, a aplicação é um problema, ele passa pela sua rede. Então, esse tipo de medida de controle, de você mapear tudo primeiro e começar a aplicar, de fato, a segurança da informação por partes, ela é fundamental para que você tenha tranquilidade. Principalmente quando a gente trata sobre dados de clientes, porque dados de clientes são dados pessoais. E se são dados pessoais, vão ser protegidos aí pela Lei Geral de Proteção de Dados. E se ela passa pela sua rede, você tem que saber, e tem que saber como cuidar desses dados, porque o cliente depois tem aí condição de exigir algumas coisas de você. Criptografia também é uma forma de você autenticar, né, as informações. Geralmente a gente trabalha com chave pública e chave privada, então a chave pública ela vai com a mensagem, a chave privada é enviada para o destino, e só a chave privada pode estar abrindo isso. Nós temos vários tipos de criptografia, vários deles. A gente chegou num ponto de ter criptografia quântica, que é uma coisa muito louca, que trabalha com fótons ali, porque aí não tem como você ter intermediários. Então, mensagens criptografadas são interessantes para você poder utilizar, e não é difícil de você usar a criptografia. Tem várias formas de você utilizar a criptografia. Se a gente tiver a oportunidade presencialmente, eu até gasto um tempinho mostrando para vocês aplicações simples que permitem você enviar mensagens criptografadas e descriptografar essas mensagens depois de uma forma muito rápida e muito prática. Então, é interessante a gente tratar desse tipo de questão, principalmente quando for trabalhar com arquivos aí. A política de segurança, aquilo que eu comentei com vocês, seriam regras, seria um conjunto de regras que vão monitorar o andamento aí da sua organização. E a gente tem dois tipos de política de segurança, né? A permissiva e a proibitiva. Então, quais são os tipos? Poxa, tudo eu posso. Então, tudo que está escrito ali eu posso fazer. O que não está, eu não posso fazer. Isso é uma forma de você aplicar a política de segurança. E a proibitiva é tudo aquilo que não está descrito, tudo que está escrito eu não posso fazer. Então, eu não posso compartilhar minha senha com pessoas, eu não posso acessar fora de horário, eu não posso deixar de autenticar alguma informação, eu não posso deixar de atualizar um antivírus. Então, tem uma lista aí que você pode criar na sua empresa para poder definir, de fato, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E aqui é importante todo mundo assinar essa lista, ter consciência na contratação, o RH, colocar isso de forma clara e objetiva. Tem que ser um documento simples, leve e que permita aí que todo mundo saiba o que é possível fazer e o que não é possível fazer. E já avisando, empresas que não têm política de segurança têm graves problemas ali, porque fica aquele disse, não disse, e a gente não registra nada, tá bom? E sobre agora a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é uma lei que vai entrar em vigor aí, a gente teve aí, era para entrar esse ano, né, era para entrar em agosto desse ano como vigência de punição, depois passou para maio de 2021 e agora a gente está com uma previsão aí de vigência de sanção a partir de agosto de 2021. Essa lei basicamente ela diz que ela protege os dados pessoais, os dados sensíveis e os dados anônimos, então é uma lei que vai lidar para dados de pessoas, de clientes das pessoas, e vão trazer várias questões ali, né? Então, agora vai existir uma autoridade nacional, né, que vai estar conduzindo aí as questões dos dados pessoais dessa pessoa, essa organização, esse braço do governo, ele vai estar atuando ali para poder proteger os dados pessoais. Então, você tem uma questão de agora do usuário poder saber o que está acontecendo com o dado pessoal dele, como ele está sendo processado, esse dado pessoal, e automaticamente, quando ele quiser, ele pode pedir que você descarte os dados pessoais dele. Então, esse tipo de lei está sendo trabalhada agora, existe muita gente que está vindo para essa área de proteção de dados e privacidade de dados por conta dessa demanda que vai existir. Cada empresa vai ter que ter seu DPO, vai ter que ter o seu controlador, vai ter que estar à mercê das sanções da autoridade nacional e vão estar lidando aí para proteger esses dados. E eu, como usuário, eu vou poder saber como está sendo utilizado o meu dado, se eu quero, de fato, estar usando aquele dado, e se eu quero tirar esse dado, ou bloquear esse dado, ou eliminar esse dado das bases de dados das pessoas, aí, das empresas. Então, é uma mudança no formato de você pensar em dados pessoais. O pessoal que trabalha com redes aí vai ter que pensar muito por onde vai trafegar esses dados, como que vai funcionar esse acesso. O pessoal de programação, front-ends e sistemas, gente, vai ser muito comum você ter que se adequar na normativa. Então, o usuário tem direito, por exemplo, de fazer um upload de todos os dados dele, vai ter que ter uma forma dele poder baixar os dados dele dentro de um site, vai ter que ter uma forma de você dele alterar os dados dele a hora que ele quiser, apagar os dados dele a hora que ele quiser. Então, tudo isso é um conjunto de leis que estão sendo formadas aí na LGBT para que você tenha condição aí de que esse usuário tenha tranquilidade para poder utilizar isso. E aí parece, e se a gente olhar assim de uma forma muito crua, parece que o Brasil quis inventar uma lei para poder dar trabalho para a gente da área de TI, mas não é.
A gente tem aí leis parecidas e semelhantes aí fora do Brasil, e o comércio entre esses países tem sido muito afetado porque a gente não tem uma lei geral ainda em vigor. Então, o que acontece? Às vezes eu quero pegar e transferir dados pessoais de um país para o outro, eu tenho que tomar um cuidado porque as autoridades dos outros países não liberam para a gente, porque a gente não tem uma lei que é desse sentido. Então, pensando em comércio internacional, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é muito importante para o Brasil, porque traz uma nova perspectiva para as ações aí de livre comércio, tá certo? Então, gente, basicamente é isso que eu queria comentar com vocês hoje sobre cibersegurança. Eu espero que vocês tenham curtido aí esses momentos aí. Eu vou abrir agora para a gente poder bater um papo aí. Eu acho interessante vocês participarem comigo agora, para a gente poder conversar, tirar dúvidas, entender um pouco mais sobre essa área aí. Lembrando, gente, isso tudo que a gente comentou agora são as bases aí para que você possa ter sistemas que sejam íntegros. Então não adianta a gente falar sobre proteção do sistema operacional se a gente não entender todo esse contexto aqui, como você pode estar lidando aí com os dados pessoais das pessoas que vão estar na sua organização. Tudo bem? Vou abrir aqui então aqui. Deixa eu só parar de gravar aqui. Não, vou deixar gravando. Vocês têm alguma pergunta aí? Vamos conversar um pouquinho? Fiquem à vontade. Hoje é para a prática, né, professor? Vazou o cartão de alguém aí, professor. Não, cara, poxa, pelo amor de Deus. Então, vamos tentar convencer alguém a mostrar a frente e verso do cartão. Isso aí é dinheiro, tá? Se você souber, porque aquilo que eu conversei com vocês de cartão, cara, é engraçado porque quem rouba cartão não quer se expor, né? Então é mais fácil ele vender para alguém que queira cometer o crime do que ele. Tudo bem que isso é um crime, mas é um crime muito menor, né? Eu vender um cartão de crédito do que eu usar um cartão de crédito e dar o golpe a alguém. Então por isso que tinha essas políticas aí. O pessoal vende mesmo cartão porque não quer ter um problema. Para quem gosta dessa parte de hacking, invasão de servidor e essas coisas, só que não quer fazer isso com uma empresa real, tem um site que chama HackerSec, não sei, acho que todo deve conhecer, que eles têm um jogo lá que é o Capture the Flag, que você tem que invadir sistemas para pegar alguma informação dentro desse sistema. Acho que é muito interessante. E esse jogo, se você ficar entre acho que o top 10 dos colocados, eles te dão um certificado. É bem interessante. Já que a gente falou sobre hacking, tem um curso que está aberto agora de graça, vocês que precisam de horas aí, na ACAD-TI, que é o Hardware Hacking. Então ele é um curso voltado aí para técnicas de hacker, voltado para hardware. Então quem tiver interesse aí também, eu acho bacana vocês conhecerem isso. E conheçam a nossa associação. Acho que é interessante vocês conhecerem aí o que tem hoje em movimento aí nessa área. Eu faço parte aí da Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados há algum tempo já. E ali na associação a gente tem aí a gente é um órgão do governo, basicamente, que vai promover debates sobre esse assunto, promover aí uma visão geral sobre isso. E a gente teve aí, inclusive, esse fim de semana a gente teve um treinamento forte aí, fim de semana inteirinho, falando sobre a formação de profissionais de privacidade de dados. É uma área muito boa, uma área de mercado, uma área que, para quem tem interesse, pode ser um nicho de mercado novo, porque está surgindo muita vaga. Advogados estão pulando de cabeça na LGPD para poder entender como é que funciona. Então, muitos advogados estão vindo para a área de TI para poder entender como é que funciona, porque sabem que vai mudar a estrutura de todo mundo. E não adianta se enganar. Se você é programador, você vai precisar disso. Se você é cara de infraestrutura, você vai precisar disso. Não importa a área que você quer seguir na sua vida, você vai ter que se adequar a essa lei aí. Então, é um nicho muito interessante, por isso que a gente está conversando sobre isso aqui hoje, porque precisa entender como é que funciona essas leis ali, e precisa entender, ter noção de segurança da informação, para você poder conduzir qualquer coisa, inclusive a aplicação de sistemas. Tudo bem? Perguntas. Poliana, não te ouvi hoje. Tá por aí? Eu tô aqui. Nada para falar, só acompanhando. Não, pode perguntar, gente. Vamos bater um papo aí. Quem que falou sobre a empresa agora há pouco do Ransomware? Fui eu. Foi você, Gabriel? Fala um pouquinho aí pra gente. Vamos bater um papo aí. O que você faz lá na sua empresa? Cara, tudo. Basicamente, eu cuido tanto de infraestrutura, tanto de aplicação, eu faço tudo. Então, eu falei, eu faço a parte de infraestrutura, né? Então, cabeamento, essas coisas é comigo. O servidor também é comigo. A parte de aplicação, a gente tem um ERP lá, né? Da TOTUS. Uhum.
que quem cuida também sou eu. Parte financeira de TI sou eu. Parte comercial de TI sou eu. E sou estagiário, né? Pô, Só tem eu cara. na empresa para tudo isso. É uma empresa gente boa essa sua empresa, né, cara? Ah, com certeza. Uma das líderes do setor que atua e não quer gastar com TI, né? Ah, não, acontece. Mas assim, a pessoa só investe quando percebe a necessidade, né? Agora tem uma notícia boa para vocês, cara. Cada CNPJ hoje em dia, aí, a partir de 2021, vai ter que ter um DPO. Então vocês vão ter gente entrando nas equipes aí para cuidar de segurança da informação por lei, tá? Então se você tem que ter uma empresa, beleza, você tem que ter faxineiro e um DPO. Então está acontecendo essa mudança aí na perspectiva aí de empresas na área de TI, tá? Então, quem quiser, já vou deixar até à disposição para vocês aí meu LinkedIn. Quem quiser conversar um pouco sobre essa área aí, é uma área que eu sou apaixonado, tenho muito carinho. A gente pode bater um papo depois da aula aí. Quem quiser bater um papo sobre isso, quiser entrar, como é que eu faço hoje para poder entrar no mercado? Como é que eu crio alguma coisa? Tem certificação para isso? Tem. Inclusive, eu estou com uma prova aberta aqui de graça. Quem quiser depois fazer a prova, ver se consegue passar também, tem uma prova que foi liberada aí esse fim de semana aí para profissionais de privacidade de dados aí. Quem quiser fazer a prova para ver se consegue passar, tem que acertar 40 de 50 perguntas. Então, até posso passar para vocês no grupo lá depois. Então, assim, é uma área interessante. Eu acho que para vocês aí, eu não sei qual é o segmento de cada um, mas vale a pena estudar, vale a pena acompanhar, porque tem mudado muito a perspectiva aí da coisa. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Fica à vontade para perguntar. Eu queria fazer um comentário quando você falou sobre vulnerabilidade de ambiente. Até um tempo atrás eu trabalhava na parte de manutenção e era estagiário na prefeitura, mas tipo, a gente cuidava de computadores de todas as escolas e tem Cotia, no caso, tem lugares assim bem extremos. E eu O percebia Caio é do alto. que tipo isso. Mas eu percebi que, assim, locais onde, vamos supor, não era assaltado, tinha mais contato com a terra, e os computadores voltavam com mais frequência de que locais, tipo, mais próximos do centro. E toda vez que você abria, às vezes era só, tipo, limpar a placa-mãe porque estava cheia de pó. Mas que eles voltavam, certeza que ele ia voltar mais rápido, é verdade. Tipo, toda hora ele tava lá. Quando você falou a questão de ambiente, eu lembrei na hora. Eu falei, tá explicado. Cara, tem disso. E aí você percebe como tem uma questão? A gente tem que, quando controla com a parte de segurança da informação, cara, tem que olhar tudo. Tem que olhar ativo de máquina, para ver se essa máquina tem condição de ser utilizada. A gente faz depreciação de ativo, cara, que é um negócio que você tem que. Poxa, quanto vale uma máquina hoje? Um Intel X7 e tal, memória de tanto, você fala, ó, hoje ela vale R$ 4.000. Ela vai valer R$ 4.000 daqui 3 dias? O que vocês acham? Na hora que você sai da fábrica, você ligou ela, tá valendo R$ 4.000? Tá, Não. daqui Não. uma semana, daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano. Essa máquina tem o mesmo valor? Não, mas você tem um ativo na empresa que fala que ela tem aquele valor. Então vocês percebem como uma coisa é muito grande? Então, quando a gente fala sobre cybersecurity, a gente está falando sobre tudo isso, cara. Sobre criar política para tudo isso daí. Ou seja, quem que vai cuidar da cibersegurança? É o cara da infraestrutura de TI, é o cara que vai trabalhar com servidores, com a aplicação, com a rede, saber posicionar cada coisa no seu devido lugar, saber atualizar sistemas, entender como é que funciona a proteção lógica, entender como é que funciona a proteção física e saber como lidar com essas questões. Acho que esse é o cara aí que vai estar cuidando dessa área e, obviamente, você tem aí outras profissões surgindo de acordo com as demandas aí. Né? Então, o pessoal de sistemas de informação, vocês estão se formando aí para atuar na gestão de tecnologia, para atuar na gestão de sistemas, tem que entender isso aqui, porque, de fato, vocês vão precisar protocolar muita coisa, saber criar ferramentas de comunicação para documentar tudo isso que eu falei, para poder estruturar tudo isso que eu falei, porque esse, de fato, é o trabalho do cara de TI. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Mais alguma coisa? Não? Por mim, não. Nossa, esse povo tem de tudo, cara. Impressionante. Eu fico feliz ou preocupado? Não descobri ainda. Professor, eu tava esses dias no YouTube, né, vendo uns vídeos. Tem um youtuber lá que chama Gabriel Pato. Não sei se o pessoal aqui conhece, mas ele
vai para essa parte de bug Segurança. bounty e pentest, e sempre ele acaba achando algumas falhas em algum servidor, alguma coisa, e ele primeiro reporta para a empresa, né? E depois, se a empresa não corrige, aí ele solta na mídia, né? Teve um caso recente que foi da UOL, que era um Que medo, caso meu de cliente. Mas elevação de continue. privilégio, né? Que tipo, você conseguia rodar um JavaScript dentro dos e-mails sem passar por nada. Tipo, não tinha nenhuma segurança. Então você enviava o e-mail para a pessoa, só da pessoa abrir o e-mail, ele já Já executava o script e infectava a pessoa. Conseguia pegar todas as informações. Ele passou essas informações para o UOL e para todos os outros serviços de e-mail que estavam atrelados a esse servidor da UOL, esses servidores, né? E só que eles resolveram que não queria corrigir. eu divulgava até a alma. Então, aí acho que faz um ano e 8 meses que ele relatou esse bounty. O pessoal não corrigiu, ele soltou na net essa semana. Deixa rolar. Deixa Aí tá rolar. aí. Melhor coisa. Eu tenho um camarada que é muito amigo meu, a gente já fez palestra junto, chamado Daniel Donda. Ele é referência aí em cibersegurança. Se vocês quiserem acompanhar depois o canal dele, tá? Inclusive, se a gente puder ter oportunidade, a gente podia marcar aí para bater um papo com ele mesmo. Aí a gente boa pra caramba. E ele faz, ele foi dar uma palestra comigo em um evento, né? E eu levei meu notebook, nunca esqueci daquilo. E o cara catou e falou assim: professor, posso usar seu computador um segundo? Eu falei assim: cara, tem certeza que você vai usar o meu computador? Ele falou: não, rapidinho e tal. Eu falei: deixa ele usar. Ele catou um pendrive que ele fez e colocou no computador. E, eu tenho um monte de porcaria aqui para poder bloquear pendrive executável e tal. E eu achei que eu tava sossegado. Eu falei: não, tranquilo, o cara não vai conseguir fazer nada comigo. Ele instalou uma aplicação em Java para que o computador reconhecesse o pendrive como reconhece um teclado. Ou seja, não vai passar em nada de crivo para poder executar. Você tem que passar por alguma questão para poder instalar um mouse, por exemplo. Você não passa. Você vai lá, coloca no sistema operacional, ele vai entender que é um thread que vai ser básico, um drive que vai ser compatível com o sistema, ele vai executar. O que ele fez? Ele foi lá e soltou um pendrive na minha máquina. Quando ele soltou o pendrive, começou a aparecer um monte de tela de navegador de coisa que eu tinha acessado. Então ele começou a ver o meu histórico de navegação e pum, soltou tudo na tela de uma vez só. Ele falou: tá vendo aí, ó? Um pendrive que você colocou na máquina, eu podia pegar essas informações agora, jogar na nuvem e saber da vida do Luiz. Ele mostrou um monte de coisa. E lógico, ele tinha senhas ali, ele mostrava: ó, consegui pegar a sua senha aqui e tal. Senha de banco, senha de coisa. Só que assim, óbvio, a gente tinha ali estava num ambiente ali para palestra, né? O cara não roubou minhas informações, se ele quisesse. Ele tinha feito aí numa boa. Então, eu acho interessante vocês conhecerem esse tipo de pegada aí, porque vale a pena, por conhecimento mesmo. Saber como é que funciona o hackeamento e saber as aplicações que você usa. Então, um programinha simples em Java, que é basicamente um executor ali em nível de kernel para mouse e para teclado, ele executou no pendrive e colocou lá e conseguiu roubar minhas informações na cara de todo mundo. Eu passei uma vergonha danada. Tá, acontece, gente. Isso aí é interessante. Lógico, não tinha nada demais, tá, gente? Só para avisar. Mas foi o tipo de coisa que já aconteceu comigo com o Daniel. Posso apresentar ele para vocês depois também aí, pra gente bater um papo. Professor, posso te fazer uma pergunta sobre o que colocou no Classroom? Pode. Já Sobre semana que vem? atividade. Isso, é que você colocou o vídeo como opção 2, então seria um ou outro, ou tem que fazer a apresentação e a entrega? Não, vamos lá. A gente tem aí, eu coloquei para vocês acho que 3 opções, né? E até quem me corrigiu isso foi o Diego, que eu tinha esquecido. Eu coloquei para a gente poder apresentar aqui, né, nesse ambiente aqui, a gente coloca ali para vocês apresentarem, partilha a tela e me mostra o trabalhinho de semana que vem. Uma outra opção é vocês gravarem um vídeo de até 30 minutos sobre isso, né, sobre o assunto. Então, eu vou assistir o vídeo antes e debater com vocês aqui durante a aula. E uma outra terceira opção é fazer isso aí documentado, né, um trabalhinho ABNT, que aí seria um trabalho mais escrito. A gente tem 3 opções para poder fazer o trabalho. E aí depois era interessante vocês me falarem o que vocês vão fazer. Eu sei que tem grupo que vai gravar o vídeo antes, tem grupo que vai usar esse momento aqui para poder falar, mas de um jeito ou de outro a gente vai debater os assuntos aqui junto. Essa é a ideia da aula de semana que vem, tá bom? Beleza, brigadão. Imagina. Gente, então é isso. Só para poder formalizar então o que eu tinha comentado com vocês, não temos prova, tá? Não vamos ter prova. Quem tiver com a atividade atrasada é até semana que vem também, porque eu preciso fechar tudo de nota de vocês até a terça-feira.
Então, se você estiver devendo alguma atividade passada, manda essa semana, mesmo com atraso, vai perder nota um pouquinho, mas aí beleza. Manda até terça-feira a gente apresenta os trabalhos todos, a gente encerra a disciplina, e aí eu espero que vocês tenham boas férias aí, descansem bastante, e voltem renovados aí para o próximo semestre, tá bom? Se eu ficar com vocês aí no próximo semestre, a gente se vê nas próximas disciplinas aí, e a gente vai conversando aí, vai mantendo aí um contato, e espero que até lá, presencialmente, né, que a gente possa se ver de fato aí, e tocar as aulas presencialmente, tá bom? Então, gente, brigadão aí pela companhia de vocês hoje, eu espero que vocês tenham entendido e gostado do assunto, eu estou à disposição de vocês aí por que vocês precisarem, eu vou parar de gravar aqui, e daqui a pouquinho eu compartilho com vocês aí o link dessa gravação, tá bom? Tá bom, obrigada, boa noite. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Beleza, professor. Valeu.